Sim, Figueiredo, estou a praticar uma arte marcial. Qual arte marcial? Adivinha? Taekwondo. Não, mas vou começar também. Karaté. Não. Judo. Já se foram as 3 hipóteses. Jiu-jitsu. Já disse, tiveste 3 hipóteses. Agora mesmo que adivinhes não te vou dizer qual é. Mas é preciso mandar um e-mail aos teus pais. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. É mais um episódio de Yippee-ki-yay! É só alegria, só alegria. Já tinha saudades, pá, Para ser já tinha domingo. saudades. E imagina os nossos fãs. Sim, Claro. os nossos fãs devem estar desejosos de saber de ouvir mais um podcast com mais um tema fantástico. Hoje nós vamos falar de histórias de arcadas. Momentos que passámos nas arcadas, a jogar jogos. Então, olá, eu sou o João Canelo e sou aquele tipo que desafia os putos nas arcadas para lhes tirar as moedas. Até que idade? Até que idade? Até a que idade é que eu faço isso? Todas as idades. Todas as Se eu idades? vejo um bom alvo, vou lá, desafio e fico-lhe com o jogo. Depois Os fico a mais ganhar. velhos e dos tudo, 3 aos não 66. perdoam nenhum. Exatamente. Dos 3 aos 67. Portanto, eu passo a vida nas arcadas, domino um jogo e depois saco o dinheiro aos E o putos. João está a pensar avançar para parques e desafiar jogos da malha, Sim, e xadrez, abrir atividade e fazer disto uma profissão. E o outro. dominó. Sim. Eu sou o Nuno Rocha e nunca Nunca me joguei deixaram nos jogar. anos 90 arcadas. Em arcadas. Pronto, cá está. Olha a felicidade. É, não é? Eu sou o Filipe Santos e sou escultor. Faço sapos de cerâmica para proteger arcadas de invasões de ciganos. Pronto. Cá está. Ai, Tá Filipe, aí. que mal que isso fica. Que mal que isso fica. Mas olha, Figueiredo, tens de pensar que se calhar é um negócio. É um negócio. O Figueiredo vai começar É a assim, não é só para arcadas, mas os sapos são os mesmos em todo o lado. Sim. Vocês já viram, os sapos são A iguais. minha mãe Portanto, tem alguém- um. A minha mãe tem um lá em Alguém- Viseu. A tua mãe tem-o em casa! Alguém que ganha muito dinheiro com À aquilo, porta, pá. lá à porta no portão tem lá Oh, um sapo. Figueiredo, Eu não então se sabia o tem que é que era. então isso é por causa disso. Então já sabes. Eu perguntei-lhe o que é que era. A minha mãe, é por causa dos ciganos. E eu... Oh, Figueiredo, Não, então sabes pronto. porquê? Porque os ciganos vão lá e roubam as alfaias, meu. Andam lá a roubar alfaias. Pá, eu sou o Pedro e o meu nome ainda está no número 1 do Daytona USA. Registro nacional ou mundial? Não sei, está lá. Na máquina que estava na Nortenha e agora Pois é, tens que ir agora atrás já dela. não Está agora já não apertado, está. alguns. Pois, tens que ir atrás dela para Está no guardares armazém, o teu está no recorde. armazém tipo a Arca da Aliança no final do Sim, prédio. Já estou lá a exatamente. É pá, e quando a luz ia abaixo e zerava a lista toda. Isso é que era tramado. Nós íamos às arcadas, era fantástico, porque Wars. nós íamos sempre encontrar jogos novos que não podíamos jogar nas nossas consolas. Nas consolas onde nós jogávamos o quê? Sonic, Não, eu gostava da Super ideia era Mario, de jogar ou fora de Pedra, casa. ou peão. Portanto, o As Filipe era o nossas peão. consolas. Spectrum. Nessa, ouve lá, quando tu começaste a ir às Chequeei. arcadas já tinhas consolas cá em Portugal bem avançadas para a altura? Não, ou- tinhas ou- consolas que já conseguiam correr Estamos a- alguns jogos de arcada, estamos a mas falar- que ainda não era a mesma qualidade. Ao Em fim. relação às nossas Sim, memórias, mas- estamos a falar mais ou menos que intervalo de anos. Eu fui às arcadas até fecharem lá em Viseu, que foi em Pronto, então regemos pelas tuas memórias das arcadas, está Nas certo. noites de sexta-feira em Viseu. 2011, acho eu. Pá, olha, eu fui. Não, porque em Viseu era ponto de encontro, porque as arcadas eram muito centrais. Era da Nortenho, Era o centro cultural. Nortenho. Era o Centro Cultural de Viseu. É as arcadas. Não, e era mesmo no Tinha lá o centro do palanquinho. Recio, e era um ótimo ponto de encontro. Onde, para toda a se gente. isso em Lisboa era Tenho concebível, memórias. ter arcadas no Recio. Tens gente que eu já Olha, faço. mas não haver. devia haver. Então, Não, eu não estou a dizer que não devia. Pelo contrário, devia haver, mas... Olha, para já, onde é que havia arcadas em Lisboa? Tinhas nas Aqui nas Amoreiras. Picoas, Tinhas não, nas Picoas ainda tens. Não Ainda tem, tens não. acho que já fechou. Fechou o buraco. Fecharam. Nas Picôs nós Já fomos fechou. lá. Mas Fomos fechou lá, lá, mas fechou sim. pelos vistos. Pelos vistos fechou, Eu sim. tentei encontrar aquilo e já não estavam lá. Quem Feira diria? Popular.
Há na Costa Caparica, Isso não é Lisboa. Na Costa aquela Caparica ainda grande, tem. aquela grande Estamos a arcada. falar de Lisboa. Grande Lisboa. Grande Lisboa, ok. Onde é que havia mais? É assim, ó, Sim, antigamente, também já fechou. antigamente havia em qualquer Sim, café sério? que se pesasse. Agora é Primark. Agora é Primark no Colombo. Pois é. Sim. É verdade. Não, por acaso é muito estranho, realmente aquilo que o Nuno está a dizer. Antigamente qualquer café tinha pelo menos uma máquina ou duas, ou então tinha aquelas máquinas que tinham Sim, 10 bom. jogos. Sim. Tinha tipo 10 jogos. Aquelas máquinas de jogo de cartas e de casino, para flores também. Com o touchscreen. Isso vê-se Sim. mais em Espanha. Mas isso Cá também foi vi moda, cá. bastante. Também foi moda. Cá vi bastante. Foi moda. Tinhas aquelas trivias espetaculares. Eu acho que é para aí a partir do quê? Das 2002, 2003, que há uma Começaram grande a aparecer, quebra desaparecer. das arcadas. O final da Feira Popular também deve ter ajudado. Coincide Eu não sei com- se nos últimos tempos as arcadas davam dinheiro ainda. Claro. Mas é que coincide, obviamente, com o facto de as consolas terem se tornado muito mais populares e toda a gente ter consolas em casa. Sim, as consolas foram começando a evoluir, chega à Playstation e a partir daí... E as consoles portáteis evoluíram Isso acontece em bastante. todo lado, aparentemente menos em Viseu. Pois, Não, em Viseu foi até 2011. Em Viseu a Playstation 2 chegou há pouco tempo. Portanto, Eles tinham um embargo e não deixavam entrar portanto, nos... e o Matrix estreou também há pouco tempo lá. O Matrix estreou agora. Mas é assim, O primeiro. mas O primeiro. A experiência das arcadas, Tem que ir ver o segundo para o ano. a experiência era muito diferente de jogar em consola. Assim, Obviamente. Claro que era. Obviamente. Então, por isso mesmo era insubstituível. O princípio era esse. Não só pela Era- máquina em si, era A como... questão, mercado, a questão é que estás errado, Figueiredo. Tanto que é Então. substituível que foi substituído. Exatamente. Não, o Figueiredo está Foi, armado. porquê? O Figueiredo é um saudosista. saudosista. É um saudosista. É Não, nostálgico. não. Mas é assim, pensa lá bem, não foi, assim, foi substituído porque a oferta que olha para o Fun Center, eram jogos de há quantos anos? Ou seja, Mais ou menos, saíram, House of the Dead 4. quando os jogos. Vê lá. Sim, mas nós Quando não os temos jogos uma cultura saíram, de videojogos quando os tão jogos avançada como o Japão, que originou essa tendência. No Japão ainda. Ainda No Japão sai, continua, No ainda Japão, permanece a muito maioria forte. ainda joga o joguinho das bolinhas. Depois 5. Cinco! Portanto, não é grande exemplo disso. Mas pronto, mas o que o Uma Figueiredo cultura está diferente. o que o Figueiredo está a dizer é que antigamente era um ritual e um ritual bastante porreiro. Para não esqueci-me. Era um Eu não consegui arranjar uma palavra melhor. Não é nada. Mas era giro irmos às arcadas com os amigos, História estarmos é- lá, trocámos moedas. Isto não é nada disso. Não é nada disso, era o quê? Segundo o Figueiredo não é O nada que devias disso. fazer para as arcadas? Vá no rabo, era isso que Deixa devias lá fazer para as acabar. arcadas. Não é isso, não é isso que eu estava a dizer. Não é isso que eu estava a dizer. Isso também concordo, é verdade, era estar ali nas arcadas. Às vezes ia para as arcadas e não jogava jogo nenhum. Ias ver os outros, ias estragar o jogo aos outros. E aí, Estávamos à conversa. E para os Estávamos à copos, o pessoal estava a conversa. jogar Street Fighter desde que tu empurravas o braço. Eu para ia espalhar os conversar, golpes. ia ler o Podia lá jornal, estar Figueiredo uma ia falar hora. no jornal. Era. Eu podia lá estar uma hora, sabe, meia hora, uma hora e se calhar jogava só uma moeda, sabe? Isso é possível, está bem, tudo bem. Pá, estás a entender? Agora o que eu estava a dizer é, a oferta não se renovou e as máquinas deixaram de ser atrativas. Pá, na Nortenha, lá nas arcadas, havia a experiência mais diferente era tipo Time Crisis, o Daytona USA que já é de 94, House of the Dead. o House of the Dead não havia, Dead. assim, muito pinball, pá, Jurassic jogos, Park. jogos mesmo de console, não, olha, isso não havia. É só ver o Palácio de E Gelo. aqueles de futebol que tinham aquela bola. Esse não. a Sim, sim. a Sim, bola não me lembro com desse. pau. Sim. Mas o que tu estás a querer dizer é que, então, que as arcadas não conseguiram acompanhar a evolução da Não, indústria. não é evolução, não conseguiram é trazer novidade suficiente Cá em Portugal. para sim, acho que Cá em Portugal, no Pelo Japão, que eu continua ouvi a ser dizer, porque as arcada. máquinas eram caríssimas. Uma máquina daquelas era um preço maluco. Sim, mas eu acho que isso tem que ver, porque em Portugal, lá está, as pessoas satisfazem-se com o facto de estarem entretidas a jogar, independentemente de ser arcadas ou consolas. Sim, tu Portanto, tiveste um ficam em aumento de casa. vendas de consolas para casa e mesmo consolas de família muito maior do que tinhas há 10 anos atrás, ou há 15, quando ainda era celebrado o conceito da arcada. Por isso Sim, as nos pessoas deixaram nos de ir Estados porque Unidos não ou no tinham Japão, necessidade. em que essa cultura já está presente há mais tempo, não teve tanto... Ou seja, as pessoas se calhar não se satisfazem só em estar em casa e jogar na sua consola, porque é algo mais social. O facto de ir, Falar do ir às Japão, que acho que consolas. não é assim o país que tem mais hábitos sociais do mundo, não é? Sim, mas nos Estados Unidos, Não, por sociais exemplo, em as termos pessoas de têm... consola, em termos de Convívio, videojogos. fazer convívio. Não, mas pode ser um Exato. contacto social mais físico do propriamente sociável. Não, mas porque mesmo no... é estar com alguém, é estar num espaço com outras pessoas, não é propriamente mas falar com mesmo assim elas. nessas, contactar com mesmo assim elas. nessas culturas, ou pelo menos nos Estados Unidos, não tem tanta apreciação pela arcada em si, tem Já muito não mais tem. pelos jogos até mais antigos, como os jogos
bar, snooker, bilhar, sim. até matrex, eles têm lá. Sim. E tem também uma... Sim, não esquecendo que a Jodie Foster foi violada em cima de uma máquina de pinball. Obrigado, mano. Ninguém tinha dito nada sobre isso, ninguém falou sobre isso, ninguém É puxou o os assunto. acusados, né? Os Jacuzzi! Mas E pronto. 3 portugueses não fizeram nada. Foi, estavam lá 3 portugueses? Então, os acusados são de descendência portuguesa. É? Mas isso é verdade. É uma história verídica, Figueiredo. Você quer dar algum filme? Ela foi violada, a Judy Não, Foster. é um filme. Não, é um filme! Mas o filme é Figueiredo. baseado numa história verídica. Que filme é esse? Os acusados, meu! Faz parte de um dos 3 mais importantes filmes para Portugal daquela época. Os Acusados, Atração Fatal e Chuva Negra. Pensava que A Chuva Negra era mesmo um dos filmes mais importantes. Vai à merda. Era, Chuva Negra, Atração Fatal e Os Acusados. Era só disso que se falava. Mas porquê o chuveiro? Eu não estou a perceber essa conversa. Seguindo em frente. das arcadas enquanto ponto de encontro e de... Por exemplo, nos Estados Unidos, o que eles, Ok. como eu disse, eles continuam a ter muito apreço por esses jogos antigos, snooker, matrecos, Sim. esse tipo de jogos, mas também tem um fenómeno novo que acho que nós tentámos adaptar há pouco tempo, mas não sei se foi muito bem sucedido, que é o do bar de videojogos. Portanto, um bar temático. temos Uma um- lounge temos de um cá, videojogos, temos só um que cá. o que tu Temos tens um lá anel, não são em arcadas Odivelas, nesses no sítios, mínimo. tens consolas. Exato. Consolas Sim. de família, Sim, consolas sim, de sim, as pessoas PlayStation, jogam Xbox, tudo. as pessoas Paga-se. jogam. Aliás, mas só para referir isto, eu acho que parte do que é visível no que diz respeito à decadência das salas de arcadas começa quando vês PlayStation 3 nos salões de arcadas. Claro. É verdade. Sim. Tristeza. A da Epá, que Costa Caparica também tristeza. tem. Tristeza. Pronto. E eu acho que isso é bastante notório que aquilo realmente não está a correr bem. Faltam Mas ideias. porque não souberam Faltam ideias. acompanhar o tempo. A malta que gera aquilo, sem insulto, porque não os conheço pessoalmente, mas não é, Não, é- propriamente pessoal de Não trato tem, na não, e não indústria. só, não tem para onde se virar, porque realmente as pessoas já não. Se tu fores às consolas, às arcadas, aliás, na Costa Sim. de Caparica, vês que se calhar as PlayStation 3 estão ocupadas e o resto já não está assim por aí Eu além. acho que o final das arcadas também foi marcado, lá está, pelo aparecimento de consolas como a PlayStation 1 e a Sega Saturn, portanto, e dos gráficos 3D. Sega Saturn. Eu estou a incluir a sim. Sega Saturn porque é da mesma geração. E há outra coisa muito importante, vocês não mas referiram, se que é a fores ver longevidade da Sega Saturn, experiência. Os próprios jogadores começam a querer, e nós somos vítimas disso, nós começámos a querer jogos mais longos. Sim, e também Principalmente agora, começaste, tu não queres dar dinheiro, começaste um a jogo criar. que dura meia hora. Mas também Jogos começaste a mais querer longos, jogos mas que tu não acabavas tens de de pagar algum jogo. 50 cêntimos, €1 por cada jogada que fazes, não é? Ou por cada vida. E os jogos eram mais difíceis. sim. Eu, claro que. O Não, e tu Figueiredo- não acabas jogos. O Figueiredo tem um bocado de razão, é que a arcada era a luta, não é? Sim. O que te prendia era a luta, era tu tentar. Sim, era tu Sim. conseguires ir um bocado Sim, mais longe e aquilo não gastares era- mais uma moeda. Era quase Sim, mas a impossível. questão é... Hoje em dia tu já tens esse lado muito facilitado por causa dos emuladores. Podes jogar esses mesmos jogos no teu computador sem gastares um tostão. Claro, tira um bocado o desafio. Exato. Mas também te poupa dinheiro. Nesse aspecto. Mas poupa Mas é dinheiro. diferente teres ali o público atrás, tipo, vai, e meter a moedinha no ecrã, tipo, a seguir sou eu. Sim, mas é uma E questão darem- cultural. Já não há uma apreciação, se é que houve alguma vez em grande massa, por essa imagem. Mas cá em dos- Portugal? Não, Cá era em Portugal, nicho. cá em Portugal, Era- nós era somos nicho. fortes. Era um nicho. Eu próprio não sei Se calhar as pessoas fartaram-se de serem assaltadas por ciganos também. Ah, eu tenho uma história sobre isso também. Sim, eu tenho uma história. Portanto. Mas, por exemplo, estamos a falar em bares temáticos nos Estados Unidos, onde temos realmente as arcadas. Eu lanço a pergunta que é: será que cá em Portugal funcionava, até mesmo hoje em dia? Será que alguém conseguia? Porque nós temos o One-Up, e isso realmente são as consolas, temos lá Super Nintendos e. Nunca fui Se não me engano. Eu por acaso também nunca lá fui, mas tenho imensa curiosidade em lá ir. Mas Aonde? com Onde? arcadas, Não, já. mas com arcadas, será Onde é que é que isso? funcionava? Acho que é Odivelas. Odivelas, acho eu. Yeah, vou para Olha, Odivelas. logo Nós estamos a problemas fazer na publicidade. localização. Nós estamos a fazer publicidade para o One-Up. Espetacular, One Up. Vou para Odivelas jogar num bar com uma cambada de estranhos. Não, uma coisa É estranha isso. para levar os teus amigos, Filipe. Não, para Odivelas, exato. Vais Vou a- encher um carro para ir para Odivelas jogar PlayStation 3 quando tenho uma em casa. Ou uma Super Nintendo, se quiseres. Tenho uma Nintendo em casa. Posso Pois, comprar mas uma é só, Super. lá está, é que não é só, é precisamente aquilo que o Figueiredo estava a dizer, não é só a questão do jogo, é a questão do espaço, é a questão do convívio, poderes falar com pessoas que têm interesses em comum à partida. E Sim. eu percebo algo de mágico numa cave É. suja, não é? Eu percebo o que é que eles estão a tentar vender, Depende da eu não cave. sei se há gente suficiente para lhes dar dinheiro para eles fazerem isso. Winners don't use drugs. As arcadas vêm no dicionário da vida
como um espaço em que tu podes alistar à conversa, sentar, a ver, jogar se for necessário. Jogar se for necessário. E nunca és criticado por não jogar. Ele E andar faz sempre- questão de Claro, falar exatamente. disso. Andar Não, sempre com um e- bolsinho de trocos. Sim, E mexer as ia moedas falar no com a bolso. bolsinha. O Figueiredo andava sempre a ver se as pessoas esqueciam-se que havia um crédito a mais para depois jogar ele. Após que eres desse, ó Figueiredo. Olha, isso era muito bom, tipo, eu deixava créditos, tipo, eu normalmente acabava as máquinas e deixava, agora tu podes jogar um bocadinho. Era o herói. Mas quando estava a perder, Era. Agora podes jogar Estou tu, já a faltava um brincar. Não, bocadinho. mas isso Estou é a tipo, ele brincar. vai graxar ao jogador. Ei, és bada bom. É. Depois o gajo. Então vá, joga lá isto o gajo último. perde, vá. exatamente. Mas era que isso era um fenómeno muito estranho, que era quando tu estavas a jogar e vinha alguém e metia saber o teu jogo. E tu Era ficavas incrível. nervoso. Sim. E Epá, comentava. eu ficava nervoso. Muitas vezes pô. criticando as tuas jogadas. Sim, É, a mim tipo, aconteceu também uma vez já. Isso ainda E perdia, acontece um né? bocado. Isso ainda acontece um bocado, mas é tipo em FNACs. Eu sabia que ele ia dizer. Da Porquê? FNAC, sim, o pessoal ir. Porque só quer ver. o João Canelo e o Nuno Rocha, como sabes, são frequentadores habituais da FNAC para poderem ir lá jogar PlayStation e É Xbox. só isso que nós A fazemos. FNAC é a aracada dos pobres, caralho. É a casa de jogar na Mas é FNAC. verdade, os gajos que vão lá jogar é pessoal que não tem possibilidade de jogar aquilo em casa. Obviamente, claro. Mas vocês têm. Não, Só fazem das questão de ir lá arcadas, jogar. das Não, de consolas, vez em quando das só um jogo que eu não arcadas. experimentei que queres Poupas experimentar. 50 cêntimos, não poupas a consola. Pá, está bem. Mas pronto, então o que nos traz aqui são as Não, memórias. Mas ou eu seja, quero ouvir- Não. Peraí, eu quero eu quero ouvir ouvir falar mais. sobre a FNAC, sobre as experiências. Exato, de eu quero ouvir FNAC. falar das críticas que o Nuno sofre quando vai jogar na FNAC. Sofres críticas, meu. Eu nem jogo assim tanto. O último que joguei foi o Gears of War, o Judgment, e foi só para experimentar. Não foi? Faz feio isso. São muito insultados por O comando estava estragado. pré-adolescentes, O comando 11 anos. estava estragado. Não, a maior parte das vezes nem conseguimos jogar porque há sempre um puto lá Todos que não quer pré-adolescentes sair. à nossa frente, não sei. Uma vez encontrei um grupo de 3 gajos que estavam a rodar as 3 consolas. Portanto, quando um perdia, o outro ia para lá. Eu assim, então, mas e como é que é? Ou seja, viajaste para trás no tempo. é e que- viste assim. Ocasionalmente Sim. tu chegas lá e ficas contente porque a consola está vazia, mas depois chegas lá e vês das duas uma, Peraí. ou o comando não está a funcionar, Peraí. ou o jogo é tipo Harry Potter. Qual é Sim. que idade tens, Nuno? 27. Ok. Qual é o problema? Olha, Mas e por nessa acaso, altura já que tinha falas 26. nisso, já que falas nisso nas arcadas, realmente também me acontecia isso. Que era um gajo está à espera, um gajo mais velho está a jogar Street Fighter 2 e não descola-se da máquina. Lição de bom português. E tu ficas Então ali se o quanto rapaz não tempo. perdeu, o que é que ele tem que Opa, desculpar? não interessa se perdeu, pode ir lá e tipo Então tu com estás 500 a falar, paus. há uma etiqueta para este tipo de... Obviamente, se de... perdes Claro, 6. obviamente. Obviamente, perdes 6. Roda se não volta perderes. fora. Vais para o fim dali. Ok, se perdes sais, mas e se tiveres moeda? Não tens possibilidade de continuar lá a jogar? Eu acho que não. Achas que tens que sair? Não. Acho que É sai. porque as pessoas metem a moedinha lá no ecrã. Está a fila Ok, já. então... É para meter a fila, Exatamente. exatamente, já estou lá, exatamente. Exatamente, ok. Isso era tipo os matrecos então. Metes a moedinha, era a mesma coisa, metes a moedinha que é vou desafiar agora. Ah, vai os assim. matrecos, temos que contar tantas histórias, não é? Sim, Isso é outro As podcast. isso é um Isso podcast outro inteiro. Mas podcast. havia arcadas de matrecos. Havia, sim, Os sim. matrecos acho que praticamente havia sempre. Nas arcadas. E bilhar. Na Feira Popular acho que havia. Matrecos em todo o sítio, não é? Matrecos Mas era agora. matrecos matrecos daqueles de cúpula, que tinha uma coisa tapada de vidro por cima. Isso é um bocado Ah, mau. Olha, esses que não dava gosto, para esses meter não a gosto. pala do boné. Não, dava para tradicional. meter uma pala do boné para a bola não sem entrar. cúpula. Tradicional, pá, é esse mesmo. Era engraçado a Nortenha, porque na altura dos meus pais, da geração dos nossos pais, aquilo era tipo, é só drogados, vão para lá, injetar, não sei o quê. Sim, mas E era depois? comum isso era comum. Então, eu não percebo porquê. Sim. Porque é que a Arcada ganhou essa fama, porque as pessoas só queriam jogar. Porque eles iam para lá bater a ressaca. Não queriam ir. Ou Porque iam está com um espaço sempre iam aberto. tirar os trocos à Sim. malta. Iam tirar os roubar, trocos, iam exatamente. roubar. Agora, eu já vi isto acontecer, realmente o puto está a jogar e ele diz, agora fiquem com esta vida. E empurravam os miúdos e ficavam os miúdos a jogar. Era assim, era. Sério. Pá, as arcadas eram um campo de batalha. Assaltavam, mas era o seu jogo. Assaltavam o jogo, sim, não queriam Mas moeda, era queriam jogar onde? aquela vida. Que era a sua vida. Hã? Isso onde? Acho que isso aconteceu numa arcada. E uma vez aconteceu, pronto, se querem que eu conte já uma das Obviamente o memórias. Canelo é a Ó pessoa jogo, que claro tem que mais foi marcada, memórias. mas aonde? Mas aonde o quê? Acho que foi na Feira Popular que eu vi isso. Pronto. O João passava muito tempo na frente. Não, eu às vezes o meu pai ia a um café, bebia um café ou qualquer coisa, eu realmente fazia também a primeira coisa que também estava a falar há bocado com o Nuno. Eu ia logo à procura de se havia máquina ou não de arcada, há uns anos atrás. Pedia logo os trocos ao pai e ia-se meter. Sim, depois tipo, via a máquina, depois ficava lá a ver, depois ia, tipo, inspecionava como é que era o público, se havia público, se não havia público. Para ver se ele vai porrada ou não. Exatamente, se havia alguém que podia Se iam desafiar. gozar com ele.
Sabia? Pá, porque imagina, tu metias a moeda, depois apareceu um gajo e dizia assim, olha, desafio-te. Tu se perdis contra o gajo, acabou-se. Tu ficaste sem moeda. Não podias jogar mais, se calhar contra a máquina Tu, safava. a partir do momento que metes a moeda, tu já ficaste sem a moeda. Sim, mas podias avançar mais. Uma coisa é que o teu jogo pode acabar ali no Podias fazer render Que a é por causa moeda. da pressão. Não a pressão, é o outro ser muito bom. Imagina que está um gajo a disfarçado o tempo todo, sentado, Sim. tipo a fazer esse tipo de parvinho. Não sei jogar e mais não sei o quê. Depois metes a moeda, o gajo olha, vou desafiar, depois pimba, é batido naquilo. É tipo o Estás a gajo falar fica dos ali- jogos a dois. Sim? Estou-me a lembrar porque estava a lembrar do Soul Edge, que eu joguei o Soul Edge numa arcada, algures em São João da Talha. A sério? A sério. Portanto, desci umas escadas e depois tinha lá várias máquinas. Na cave do prédio dele, basicamente. E lembro-me de Olha jogar lá o Soul uma Edge. coisa. Vocês lembram-se daquela arcada de picôs que nós fomos uma vez? Claro, Estávamos já no quadro. estamos a falar disso. É pá, Sim, que nós sim, sim. entramos, nós descemos, tinha aquele póster do Virtual Tinha um espelho. Fighter. Foi das nossas aventuras. Tinha o póster do Virtual Póster do Fighter Virtual 2, Fighter. Foi exatamente. das nossas aventuras mais tristes e assustadoras. ao mesmo tempo. Nós descemos, estava tudo apagado, estava tudo escuro, não havia luz. Estava um Aquilo homem era de camisa aberta e Tivemos que estômago pedir. inchado a olhar Aquilo para nós. parecia ser uma antiga garagem do prédio. Aquilo é obviamente um local de encontro para traficantes. É e pá, eu ladrões. acho que sim, porque o pessoal ficou todo a olhar para nós e nós tivemos que O pedir pessoal para ligarem a todo, máquina do estava Time um homem, Crisis. ó E João, estava um senhor, homem sentado exatamente, lá que era no o banco. senhor que guardava as arcadas. Estava lá um sem-abrigo, porque estava a morrer. dormir. O quase que acabou. Não, houve um que estava a morrer e eu estava dentro da cabine. Olhou e viu e ligou as luzes, mal nós entramos, Exato. e perguntou que máquina. Estavam as máquinas todas desligadas e nós. Epá, temos que ir pedir para ligar a máquina que nós queremos. E Sim. fomos lá dizer qual é que nós jogávamos. Eram uns tiros, acho eu. É, Time Crisis 2. É, exatamente. Time Crisis. Porque tu Eu fui lá tinhas a mania que chegavas mais longe que eu. E cheguei. Não me lembro disso, cheguei. Não Chegou? me Foi recordo disso. absoluta. Tens que ficar sucesso. Ele tem essa. Agora tens que ficar a Portugal, tem que haver vídeo para o IPKE, quer ver quem chega mais longe. Mas já não fechou essa arcada? Já. Então, e agora? Mas Então estás a fugir à questão. Costa da Caparica por enquanto ainda tem. Pois tem. Ah, E tem o ok. Time Crisis 3. Olha que belo passeio. Virar o para três já não Caparica, apanhar Já um não sol conta. e jogar um. Aquele Time sítio Crisis. agradável. É, exatamente, ir jogar Time Crisis 2. Vai, conta lá a tua história. Não, mas é isso. Mas essa arcada era muito deprimente. Aquilo era uma tristeza. Não, isso já são os restos das arcadas. Vai. Eu considero Houve o aquilo Manuel Valaxi, a pior arcada que eu já fui. Eu gostava de saber o que é que eles fazem depois com aquelas arcadas. Então, eu que tentei eles- comprar, eu tentei falar para comprar as do lado Vende. da Nortenha em Viseu, que aquilo fechou e eu gostava de ter uma máquina, ou tipo um pinball, ou uma coisa qualquer. Uhum. Só que, pelo que eu entendi, assim, eu primeiro não consegui chegar, eu acho que não estava lá em... foi quando eu fiz Erasmus que aquilo fechou. E eu só consegui falar depois, e eles disseram que, é de terceiro, porque normalmente as máquinas nem são deles, são de terceiros. Eles alugam as máquinas. Sério? Sim. Exatamente, sim. E Sim. pronto, e voltam e depois vão para outra casa qualquer, ou sei lá. Eu não me admiro Vão nada. rodando. Eu não me admiro nada que esteja tudo para ir num armazém qualquer, Apanhar perdido, pó. e apanhar pó e E estragar. quem joga são os Tipo gajos o de Tron. Tron. Conta. Por exemplo, exatamente, mas olha, por Pronto, exemplo, olha, claro. Claro. não é exatamente isso, mas pá, provavelmente mais deprimente ainda. Reparemos que o Tron chegou na altura no Apex, no Zenith, nos jogos de, No Zenith. nos jogos de arcada em 82. Que 82. se traduziu para Portugal em 96, 97. 5, o Virtual Fighter 2. Vai. Por isso, é muito saudosista este É. podcast. Bastante, sim. O Tron realmente. Eu e o Canelo temos uma história a partilhar. Então, qual é que é? A primeira vez que fomos ao Fun Center, lembras-te quando saiu a PS3 e fomos lá? É do. Ok. japonesa. Queres contar tudo? Posso contar eu? Nós fomos ao Colombo para o Sim. Filipe ir comprar o seu primeiro jogo da PlayStation 3. Como é que foi? Qual é que compraste? O Filipe agora fala a jogador da Full bola. Darkness. Foi. Exatamente, o Filipe fala a Jardel. O Filipe. E nós decidimos ir experimentar o Fun Center. Até fizemos cartão, eu fiz cartão. Acho que sim, foi tipo de vamos gastar. Temos aqui, 5 euros no exatamente. cartão, pá, éramos putos, éramos loucos, decidimos apreciar a Tínhamos vida. acabadinho de sair da escola. Acabadinho de sair da escola, porra. Exatamente. Fomos apreciar a vida e fomos ao Fun Center, tivemos a experimentar o... Olha que bela maneira de aproveitar a vida. Tivemos a experimentar o House of the Dead 3. Mas eu acho fantástico que nesse dia nós estávamos no comboio e estávamos a olhar um pouco e foi do género. Não, hoje tu vais comprar o teu jogo e nós vamos ao Fun Center. Foi o último E dia de saímos em aulas, Benfica, foi para aí no saímos em último dia de Benfica aulas. E fomos a pé até ao Colombo. Foi no último dia do Coisa curso bonita. de cinema. Foi para aí. Jogámos foi. no House of the Dead 3, perdemos Pois foi. o primeiro nível.
Obviamente. Fomos para o Time Crisis, também perdemos. Também foi o Depois dia. pensámos, bora jogar um jogo de porrada. Tivemos a jogar um bocadinho, qual era o jogo? É o Soul Calibur 2. Sim. Tivemos a jogar um bocadinho, fomos para o Jurassic Park, mas quando voltámos já estava lá uma rapariga que eu penso que ela seja de origem japonesa. Sim, pelo menos asiática era de certeza. Dada a Isso era- indumentária, eu diria que era japonesa. A indumentária e não só, e a maneira de estar dela. A maneira de estar e a capacidade para jogar. Sim. Capacidade de manobra dos dedos dela. Sim. A rapariga. Ela passou o jogo. Passou. Ela passou o Soul Calibur 2. Estava numa posição, numa dificuldade avançada. Aquilo. Sim, portanto ela basicamente Sozinha, começou a jogar... sem perder, sem meter Exatamente. moeda. Não meteu mais moeda nenhuma. Chegou lá, não meteu moeda, pronto, passou o cartão uma vez, começou a jogar, passou aquilo tudo. Eu não sei o que é mais triste, se é o ela ter conseguido fazer isso ou eu e o Canelo termos estado a ver o jogo. Nós ficámos lá o tempo todo a ver, do género, Quanto tempo é que ela demorou? Bem, 20 minutos. Ela estava Passou rapidíssimo. combates 2 rounds. Filho. Ó Figueiredo, com o olhar mais aborrecido sempre do género. Sim, a questão é que ela estava Já aborrecida. tinha feito aquilo hoje, se calhar. Foi dar uma volta primeiro, fez aquilo. Ela estava à espera da hora para começar o cinema. E foi para lá Certeza. e pronto. E passou o Soul aquilo. Calibur. E vocês a ver. E nós a vermos que nem os Stalkers. Essa é a Exatamente. parte triste. Sim. Vocês alguma vez acabaram algum jogo nas arcadas? Não, Epá, eu não. acabei, mas com batutice. Combatice? Como assim Com combatice? batutice porque como o meu pai trabalhava na Feira Popular, como vocês sabem. E então ele conhecia o pessoal de todas as arcadas. E então eu quando ia para lá à tarde, o pessoal... és o filho do Zé? Sou. O Alguma pessoal- vez viste um esfaqueamento? Não. Havia coisa assim, mas havia ali um ambiente esquisito às vezes. E o Canelo lá no meio, o pai deixava o filho no meio O meu pai estava a trabalhar, não era? Porque não era assim tão pequenino. E então eu ia para as arcadas e o pessoal... Canelo tinha o pessoal vinha ter 1,80 comigo. com 10 anos. Sim, obviamente. Também tenho agora. E então o pessoal vinha ter comigo e dizia assim: olha, tu és o Zé, tu és o filho do Zé, olha, o teu pai telefonou-me a dizer que para te deixar estar aqui um bocadinho. Escolhi uma máquina. Então eu chegava lá, quero esta. E o pessoal, ele abria a máquina, ia ao contador das moedas e metia os créditos que eu queria. Fogo. E cheguei ao fim do quê? Do Robocop. Qual era o do O Robocop? Robocop, o jogo É de aquele arcada. side-scroller. Sim. Filho da mãe. Passei tudo. Fiquei com da uma mãe. dor de cabeça, já nem vi nada. Quanto Pensei tempo que ele usou demoraste? óculos. Epá, fartei-me de perder. Foi para aí 40 minutos, acho eu. Caramba. 40 ou Com uma 50. máquina de O jogo é arcada. pequeno. Não, eu tinha era 30 e tal créditos. Filipe, eu no último nível, eu tirava um bocadinho de dano e perdi um crédito. O jogo era muito difícil. Mas tu conseguiste. Eu consegui porque tinha 30 e tal créditos, ou 40. Eu cheguei ao fim e ainda tinha créditos. Tive que estar a morrer de propósito. Era vergonhoso, era não serem suficientes o homem ter estado assim, Para. 50 créditos. Isso era bom. Repara, ele chegou passava ao um fim. bocado. Ai, não tenho Sobraram-lhe mais. créditos. Sobraram-me Mas créditos. em vez de oferecer a um pobre puto, Não, teve a possivelmente jogá-los. uma criança Tive a cigana jogar, que quisesse jogar, tive não, a ele jogar. teve a morrer de propósito é para não assim, deixar ninguém estava jogar. pouco pessoal, mas há outra história que eu vos posso já contar por causa disso. É vingança. Não é vingança. Eu, outra vez que eu estive lá, então ele disse-me, vá, escolhe lá outra máquina, e então escolhi o Splatterhouse. Eu não sabia o que era o Splatterhouse. Splatterhouse. Escolhi o primeiro. E então eu meti-me a jogar isso, ele deu-me 20 e tal créditos, ou o que é que foi. Só que ao fim de 10 créditos já estava farto, eu não consegui passar aquilo. E o Splatterhouse é daqueles jogos que tu, quando perdes, voltas ao início do nível. Ou ao último checkpoint. Portanto, eu não consegui passar. Então larguei os créditos. Num dia a seguir, ou no outro, ou vou dar uma volta e depois regresso, o gajo ia falar comigo, dono, era lá, então mas tu largas a máquina assim, sem mais nem menos. Eu, então mas assim como? Então deixas créditos, teve aqui um gajo a jogar à Paula durante não sei quanto tempo. E a Não faças isso, senão eu não te deixo vir cá mais. A partir desse dia, o pai dele foi visto como persona não grata. É, na Feira Popular. exatamente. Ele, pouco tempo depois teve que largar o restaurante. Arder, mas queimaram-lhe o restaurante. O restaurante. Cortaram-lhe o mindinho. Portanto, eu a partir daí tinha que jogar obrigatoriamente, ou então já pedia créditos do género, meta só 10, só para ver se é bom. Meta só 10 para ver se é bom. Era o Estás a suficiente. perceber? Era o suficiente. Eu não tenho história. Eu, Não, na verdade, não tens eu história. só tenho uma curiosidade que é. O Nuno vive no presente. Havia um café onde o meu pai ia meter sempre, todas as semanas, o Totoloto. E era. Já é uma história aborrecida. Pronto. E era o único Que café ilustra perfeitamente que a vida do nós- Nuno. onde nós íamos. E então havia uma máquina de arcada lá e que de vez em quando ia mudando de jogo. Certo. Ou a máquina em si, não sei. Ia tentar adivinhar. Perceber uma desilusão quando tu querias jogar o jogo, tiveste a juntar dinheiro para jogar e depois não estava lá, já estava outro. Pois, e é assim, eu nunca jogava, porque o meu pai nunca me dava dinheiro para eu jogar nas arcadas. A história mais Nuno, triste. coitadinho.
O Nuno só Mas- jogou nas arcadas quando conheceu Mas, a malta mas na pronto, mas escola de ficava realmente cinema. encantado quando via alguém jogar naquelas arcadas, porque na verdade não ia muita gente jogar lá O naquelas Nuno era arcadas. daqueles que ia ver as Sim, pessoas não a é muita gente, não é muita gente. Não. E lembro-me muito bem que nos últimos tempos já tinha o Puzzle Bobble, que era aquele jogo de todas as Claro, Claro, arcadas. Clássico. Claro. Nunca joguei. Mas Nunca jogaste Puzzle Bobble? um que me fascinava Sim, muito imenso, simples. o jogo que me fascinava imenso, porque tinham aquelas aberturas, não é, que depois repetiam nas arcadas. Sim, aquele que nós ficámos Não é? Tinham a aquelas, ver, aqueles, o gameplay, não é? Sim, Essas sim, coisas. E então, o jogo era o Cadillacs and Dinosaurs. que eles Eu tinham. joguei bastante isso. Eu jogava isso quando ia Eu para a gosto, eu praia. gostava do jogo também. Havia umas Era bem arcadas giro ali, esse jogo. Ficou muito vincada essa baseado imagem. numa BD. A imagem É porque eu do nunca Cadillacs percebi and porque é que no E futuro... fizeram a animação. E a animação. Isso é Eu vi a Eles é que animação do continuam. Panda, eu vi no Panda. Eu via na TV ou na RTP. Eu tenho uma história em que o meu pai me salvou a mim e aos meus amigos de sermos assaltados. Ah, É não, lá. é que era salvou-te de Então, morreres no jogo. Estavas à rasca e os teus pais... Eu passo esta merda! Então conta lá tu que depois tem uma história com ciganos também. É que repara, eu não mencionei a etnia cigana, mas o Canelo conseguiu adivinhar. Vamos Estavam aí. envolvidos. Eles são todos ladrões. Eu estou-me a rir porque eu sei que tu não disseste ciganos, mas eu pensei precisamente Sim, eu digo. Eu quando não penso, eu verbalizo, está visto? Ou somos todos racistas ou confirma-se que eles são uma raça na qual não se deve confiar. Nas arcadas eles chegavam, acabou a diversão. Acabou a Tinhas que diversão, sair. podia toda a gente. Era tipo os Warriors. Ficavas nervoso. logo. Eles iam estalar os dedos. Pá, não, enquanto eu estou a jogar. gigantes, eu estou quase a acabar. Bora lá, caralho. Acabam os créditos. Morre. Fico para trás. Não. Era uma motivação extra para acabar Era uma bem. motivação extra. Então conta lá. Ok, então, foi num dia. Acho que até foi um dia de escola, não tínhamos aulas à tarde e todos decidimos que íamos ao cinema. E fomos para as Amoreiras, o meu pai deu-nos boleia, tinha uma carrinha grande na altura, um Fiat Tempra. Ok. E fui eu e mais 3 amigos meus. Reparando-se que desses 3 amigos, 2 tinham bem 1,80m cada. Ok. Putos de 11 anos. Ok. 12. Enormes. Não, 13. Lá está. 13. Fomos para as arcadas das Amoreiras. E o meu pai disse, olha, eu vou dar uma volta, vocês fiquem entretenham-se. Nós estamos muito bem a jogar, de repente. Apareceu a banda sonora. 4 ciganos. Um deles, casaco de pele de ovelha. Gola de pele de ovelha. Meu Deus. Todos muito cebosos. Um com calças de fato de treino. E camisola da Adidas. Portanto, eles eram com os estereótipos todos, mas divididos Estereótipos pelos quatro. todos. Mas divididos Estereótipos pelos todos. quatro. E porquê que começou o confronto? Porque um dos meus amigos mais altos tinha um chapéu da Bad Boy. É um chamariz, chamariz. E sim, chapéus da fila. A mim aconteceu com o chapéu da fila. É a mesma coisa. Há uma altura filas, também que há até, filas. até os Nike tinham aqueles muito simples, só com o símbolo Isto da Nike. na porque Saara é o equivalente a um GNU bebê. Desculpa. Nas hienas vieram logo à procura. Eles aproximam-se e pá, eu já não me lembro assim com muitos pormenores, mas eu sendo um rapaz de estatura média-baixa ou baixa, afastei-me, né? Franzino. Portanto, correste. Baixo centro de gravidade e Cagou a cueca logo, cagou-se logo. É o termo. eu e o meu outro amigo mais baixo, nós afastámos ligeiramente e pensámos, bem, os nossos amigos altos, o Gonçalo e o Rui, vão tratar da situação. Não, estavam completamente acagaçados. Sim. O cigano mestre, ou o King cigano, tirou o chapéu ao meu amigo e experimentou. É o Gypsy King. Que por acaso era o mais baixo do grupo É sempre o deles. mais baixo. É sempre Obviamente o que mais o baixo. do casaco de pele de ovelha Galochas sentou-se sabe no bem. corrimão, a vigiar, para ficar numa posição alta. Claro, claro. Depois havia sempre o cigano mais baixo, que era o que ia às carteiras, que estava em volta. Sim. O trickster do grupo. É. E nós estávamos cercados, não tínhamos escapatória, ninguém nos ia ajudar. Até que eu reparo no meu pai a passar por lá. Não sei se já conheceram o meu pai, vocês já conheceram. Sim, sim. É uma versão minha do futuro, um bocadinho mais. um bocadinho mais gordinho, mas mais satisfeito da vida, com mais confiança. É, E muito o meu pai passa lá com um sorriso na cara, tipo, estão-se a divertir com os amigos. E eu olhei para o meu pai com a maior cara de pânico que eu já fiz na vida. E eu já estive em Bushwick, em Brooklyn, numa zona onde não se deve ir. E mesmo lá não fiz esta cara de pânico. Olhei mesmo com uma cara tipo, salve-me. O Filipe só com os lábios faz ajuda-me. Eu que eu acho fantástico é o teu pai vê-te rodeado de ciganos, o teu pai diz, ele está-se a divertir com os amigos. O meu amigo dá-se bem com toda a gente. Pá, o É meu um pai, amigalhaço, é um gajo bem sociável. o meu pai foi criado na rua, fumava desde os 7 anos. É um tipo de pessoa Sim, diferente. mas antigamente havia aquela. Já o meu pai também contava, que lembro que havia.
Os gigantes também eram muito mais soft, Eram mais portanto, maneirinhos. Eram mais maneirinhos e não se metiam. Portanto, as pessoas eram mais. O que é que a vida trouxe vingativas. aos ciganos para eles numa geração terem ficado assim? Arcadas. Foram Arcadas. olha, Presas fáceis. Arcade, exatamente. O dinheiro estava à vista, eles sabiam que sempre o que é que podiam contar. Epá, tinha lá um cigano na minha escola, olha lá só o gajo que era velhaco. Tinha as botas soltas, entre a sola e a bota, metia uma navalha, manda aí a bola! Epá, era quem é que desses? faz isto? Tudo para Que furar a tipo bola? de pessoa- Sim, que tipo de pessoa é esta? Que sociopata, meu Deus. Enfim, continuando. Continua, sim. Eu fiz a cara de pânico, o meu pai aproximou. Então, o que é que se passa? Está alguma coisa de errado? E eu disse, pai, eles estão a assaltar-nos. Foram estas as palavras. Jura? Foi mesmo isso, foi isto E o meu pai olhou e ele disse, eles estão a roubar o chapéu ao Gonçalo. E o meu pai, Brincadeiras de amigos. Aquele chapéu. Sim. não, é que foi mesmo isso. O meu pai chegou lá, tirou-lhe o chapéu e pôs no meu amigo. E o cigano ainda a armar-se em parvo para o meu pai. Então, o que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? E o meu pai disse-me, o que é que vais fazer? O meu pai era mais baixo que todos os ciganos e eles afastaram-se todos. E foi essa a história do meu pai me ter salvo a mim e aos meus amigos de sermos assaltados. Muito por bem, ciganos. parabéns. O teu pai gostou. E em tom boa história. de Uma boa desafio, história. o meu pai ainda disse: onde é que vocês vão? A nós. E obrigou-nos a meter moeda e ficarmos a jogar na presença dos ciganos. A sério? Agora ficas olha aqui ali a lição. e aprendes a lição. Cá está, territorial pissing, isto foi totalmente. Eu nunca mais voltei a essa arcada. Também nas arcadas, que vocês devem compreender, vocês devem se lembrar bem, que é, tinhas a primeira parte das arcadas, que as máquinas estavam à entrada, e depois havia a parte de trás, ou a parte de dentro, que era o que tu nunca vias quem é que lá estava. Sim, claro. Sim, está a ver? Tipo, então tu ias lá para dentro e se tivesse lá um grupo de gajos lixados, estavas feito, já não sabias, já não saías. Já não saías. Portanto, tu tinhas que espreitar ou fingir que estavas a ver não sei o quê, para ver se estava Fingi lá que ias à pessoal. procura de um amigo. É, não é? Sempre a rodar a cabeça. E Opa, depois voltas logo. Opa, usaste aquela desculpa que eu uma vez usei para fugir a um grupo de gajos que me queriam roubar, que era epá, esqueci-me da carteira, tenho que voltar para trás. A sério, os gajos deixaram-me ir. Eles, é bom rapaz, ele Pensou em nós, exatamente. Mas fizeste aquela coisa de deitar as mãos à cabeça, Mas voltas com a carteira. Exatamente, Mas o mais- exatamente. Tipo, gente, ou bati muitas vezes no bolso. Não acredito. O mais Tenho que voltar triste. para trás. O mais triste desta história é que isto aconteceu a semana passada. É, foi isso. Winners don't use drugs. E então o que acontecia era que no centro comercial, bastante centro manhoso. comercial em São João E da não, e não. É o São João da Talha. O centro comercial. O centro comercial São João da Talha. Sim, sim. Então, num andar de baixo, costumavas ter 3 ou 4 máquinas. E uma delas era o Virtua Fighter. Pronto, Claro. foi aí que eu joguei a primeira vez Virtua Fighter. Mas passado os anos começou a haver cada vez menos máquinas e máquinas piores, havia aqueles carrinhos para os miúdos também, cá é o que há lá agora. Isso não é arcada, não é? Não, mas havia ainda. Para o canal E então, com moeda depois, em casa. depois fizeram o clássico foi, como não podemos ter várias máquinas, vamos meter uma que tenha vários jogos. Oi. Então eu cada vez que ia ao café com a minha mãe, quando vinhamos, pronto, Moscavide. Porque a mãe não o deixava sair de casa sozinho. Não, por acaso a minha mãe nisso era sempre muito liberal, porque a minha mãe queria que eu saísse mais vezes de casa sozinho. E ele saía, portanto tinha que ser ela a o levá-lo. Canelo é que não queria sair de E então casa nós vinhamos, sozinho. pronto, antes de irmos para casa e jantar e etc, a minha mãe às vezes ia ao café, comprar pão e etc. E... Sim, o café é uma pastelaria. Padaria. Uma padaria. Aquilo é escrito, porque aquilo é café, padaria... Pastelaria. Vamos ser mais Pastelaria, precisos. Vamos ser mais etc. precisos, por favor. Peço desculpa. E Confeitaria. então, quando era isso, eu podia sempre ao meio, Vamos olha, ver. dá-me aí 100 escudos ou dá-me 50 escudos que é para ir jogar na máquina com o Bernardo, pronto, com o meu irmão. E o que é que nós fomos jogar? Fomos jogar Puzzle Bubble. E quem é que aparece também utilizando o belo do corrimão? O cigano. O cigano. Como é que Mas ele se sim, mas chamava? sim, Zé Cigano. não me lembro como é que ele se chamava, mas ele, sim, muito gingão. Então, estão a jogar e mais não sei o quê. O que é que vocês estão a jogar? Puzzle Bubble. Então deixa lá jogar um bocadinho e mais o quê? Eu disse, não. Ui. Não, que eu estou a jogar. E então, como estava eu e o meu irmão a jogar, etc. Só que já estávamos a jogar um contra o outro, se não me engano. Então estava a jogar, mas entretanto eu realmente tinha lixado o meu jogo e acabei por perder. Não me deixaste jogar nem nada, não sei o que mais. Fizeste propósito? Não fiz propósito, perdi. E mesmo que Fizeste tivesse- propósito no mas sentido de mesmo não querias que ele jogasse sim, o mas teu mesmo jogo. que eu quisesse também não te deixava jogar.
Tá bem, sei. Então depois insistiu com o meu irmão. Eu fui chamar a minha mãe. Tipo, fui chamar ou ver se dizia qualquer coisa. Pá, e o meu irmão fez uma coisa que eu acho fantástica. Que foi o gajo, está a jogar, senhor, eu dou-te uma facada lá fora. Eu sei o quê, eu mato-te. Sim! O meu irmão devia ter para aí 6 anos ou 7 anos. Pá, devia ter uns 15 ou 16. Foda-se. Eu faço-te mal! Não, se o João Natália é logo a matar. Puzzle Bubble, Figueiredo. E então o que o meu irmão faz é muito simples. O meu irmão lixa o jogo todo. E antes da última bola, que é a bola que vai fazer perder, diz-lhe, podes jogar. E o cigano, feito estúpido, tira a bola, perde e diz, fizeste propósito, e não sei o quê. E nessa altura eu digo, olha, se queres falar com mais alguém, falas ali com a minha mãe. E a minha mãe nessa altura já estava a espreitar pelo café. E a apontar para o cigano também, do género, espera aí que eu vou falar contigo. Eu conheço a mãe dele, eu teria medo. Pronto, então eu vou falar contigo. Então Dona Luísa. Vocês não disseste que vocês estavam com a vossa mãe, pá, vocês são os porreiros, pá, desculpa lá, e não sei o quê. Pera lá. Fizeste bem, pá, fizeste bem, tipo, em teres deixado o jogo quase no fim, não sei o quê. Que é sabido que os ciganos respeitam mães. Têm medo de mães e sabes. Tem medo, sim, é só isso. E pá, e foi isto, mas eu adorei, foi o meu irmão. Mas eu adorei, foi o meu irmão ter deixado o jogo praticamente perdido e depois ter dito, não podes jogar agora. O teu irmão é um rapaz com comportamento. Há várias discotecas aqui em São Paulo que têm arcadas. E houve uma em que eu tinha lá o Street Fighter, aquele que é Alpha Marvel, não que é... Street Fighter vs. Não, é o Capcom vs Marvel. É exatamente. Assim, foi Marvel importante, porque eu meti uma ficha, eu tive acho que 30 segundos, perdi no primeiro combate. Eu nem entendi se estava a jogar com a máquina, se estava a jogar... Foi humilhante. Estava a jogar com quem? Com o Espírito Santo. Há a possibilidade de aquilo que tu tiveste a jogar, afinal era a apresentação do jogo. E perdeste. Não, depois não deu mesmo moeda. A primeira moeda. E há outra, há uma discoteca aqui também, que tem no piso superior, tem só... Mas uma discoteca? Mas espera, sim. mas as pessoas estão a dançar enquanto tu estavas a jogar Marvel vs Capcom? Sim, tem lá um canto, tem lá várias máquinas. E fui jogar e posei o copo de cerveja em cima da máquina. Então pelos vistos eles têm a regra de há um segurança só a recolher copos que mal pousam em cima das arcadas, que é para não recolherem, não estragarem a máquina. Já o que eu dei conta de certeza. Pois. Tem historial, mas é assim, o copo estava quase cheio, eu fiquei muito chateado e fui lá falar com ele. E qual é que era o jogo, Figueiredo? Era Street Fighter também. Também Street Fighter. Então joga Street Fighter nas arcadas. Não, era o que havia, era o que havia. Então ele pegou no copo e o que é que fez? O Figueiredo não fez nada porque estava muito ocupado a Bebeu jogar. o copo? Sim. Tinha metido a moeda. Não sei, eu só dei conta que alguém levou o copo e depois eu fui perguntar o que é que se passava e eles disseram, não podem pousar copos. Sim, mas tinham avisado, não é? E ele, sim, mas não é a regra daqui, não é... Não sei o que ele disse, a regra da casa. E pronto, mas acho que é uma boa coisa de discotecas com arcadazinha, porque aí sabes que não vai haver ciganos. Vai, não acredito que voltámos aí. Tu conseguiste dar a volta toda para ir dar aí. Tu estás a dizer que os ciganos não vão a discotecas, é isso que estás a dizer? Consumo mínimo. Epá, em São Paulo não. Em São Há Paulo? ciganos? Aí. Não, por acaso não tenho visto muitos ciganos. Olha, depois deste Portugal podcast também. deve ser vida de alguns. Mas em Portugal também não lembro de ver assim muitos ciganos nas discotecas. Então, mas e se tivesse uma arcada com um jogo, qual é que seria? Olha, boa pergunta. Primeiro era marcada de merda, se tivesse só uma máquina. Mas era só um jogo. Não, então digo uma arcada, uma máquina de arcada. Pronto. Tinhas mais, Figueiredo, mas qual é que era a especial? Sim, uma máquina. Não, se eu tivesse uma máquina de arcada Qual era o jogo que tinhas que ter lá? Em casa. Era... Eu gostava muito do Time Crisis. Time Crisis. Eu gostava muito daquilo. Não é mau. Então, Com a e vocês? pistola. Mas eu não gostava de ficar com a pistola cor-de-rosa. Porque eu ia a pistola cor-de-rosa e a pistola azul. Era para duas pessoas. É. Não era para duas pessoas. Não, obviamente. Era para duas Vocês pessoas. costumavam fazer assim? Não, eu gostava de jogar a dois. Eu gostava de jogar essa a dois. Nunca. Eu joguei. Jogaste com duas pistolas? Eu nunca fiz. Bem, Quando? estava gente, tinhas de estar com as pernas esticadas, tinhas que estar no pedal. Não, porque havia jogos que não tinhas que usar o pedal, era os que baixavas as armas. Ok, como House of the Dava Dead. para, ok. no House of the Dead eu jogava com as duas armas. Não, John Woo style, meu. Tu jogavas isso assim? Jogava?
Epá, oh. Foi das melhores aventuras da minha pré-adolescência. Também só Pegava fizeste isso uma uma vez. vez. Fiz 2 vezes, perdi. Opa, olha, eu Primeiro nível. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, mother.